meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do livro A Audição, de Ryu Murakami. Talvez eu esteja dizendo o nome dele errado, talvez, mas acredito que é Ryu Murakami. Esse livro, que é relativamente curtinho, ele é bem pesado. É bem curioso porque quando você começa a ler o livro, você chega no momento ali, ainda no início, e você meio que sabe para onde esse livro vai caminhar. Só que quando as coisas realmente começam a acontecer, quando tudo que você imaginava que ia acontecer de fato acontece, é um negócio muito bizarro. Mas vamos lá, né? Sobre o que esse livro trata. Inclusive, ele é um livro que deu origem a um filme que meio que é até hypadinho no universo dos cinéfilos de horror, né? E, enfim, vamos lá, né? Esse livro vai contar a história do Aoyama, que é um homem que tá ali no início dos seus 40 anos e ele é um viúvo. Faz alguns anos que a sua esposa morreu e ele tem um filho que tá ali na adolescência, e esse filho um dia chega pra ele e diz que ele deveria casar de novo. Essa ideia fica dentro da mente do Aoyama e ele, como um cara que trabalha na indústria audiovisual, ele trabalha com documentários e tem amigos, né, que trabalham realmente na área audiovisual lá dentro do Japão. Ele chega para um outro amigo dele e fala que ele talvez precise casar de novo, e esse amigo tem uma ideia. E se a gente fizesse uma audição para buscar uma esposa para você? Sim, por mais inusitado que pareça, é de fato o que acontece. Só que aí eles pensam, né? Nenhuma mulher vai se candidatar a uma audição para ser esposa. Então o que eles fazem de fato é pegar, criar uma ideia de um filme e colocar a ideia da audição em prática. Então as mulheres se inscrevem numa audição para um filme que de fato nunca se concretiza. A ideia deles é que esse filme nunca se concretize, mas que a partir dessa busca, né, eles consigam encontrar uma esposa para o Aoyama. E eu não vou falar mais nada da sinopse porque tudo pode ser spoiler. Como eu disse, o livro ele não é exatamente muito surpreendente nos acontecimentos. Ele é surpreendente na forma que os acontecimentos eles são colocados pra gente, né, como leitor. É muito absurdo quando tudo começa a vir à tona e as cenas são muito cruas, muito gráficas, né? O escritor, ele gosta de falar muito, né, sobre a natureza humana, e nesse livro ele realmente mostra até que ponto a mente humana pode ser perversa quando a pessoa sofreu traumas muito fortes, né? Então é um livro que vai falar sobre trauma e sobre o quanto um trauma pode acarretar em coisas complicadas, né, na sua vida futura. O quanto traumas na juventude, eles podem perdurar durante sua vida. É interessante observar que o livro, ele traz muito, né, da cultura do Japão e de como funciona a lógica entre homens e mulheres no Japão. Algumas coisas me incomodam, mas eu já tô acostumada a ver filmes, a ler outros livros, né, que se passam no Japão, então eu sei que a maneira como as mulheres são tratadas é levemente diferente, que alguns comentários que homens fazem, assim, muito me incomoda, principalmente porque eles são colocados como naturais. E eu acho que não são naturais, mas isso é o meu olhar ocidental. E assim, não é como se o Brasil não fosse um país absurdamente machista e que homens não falassem coisas como as coisas que o Aoyama e o seu amigo falam, talvez não de uma maneira tão explícita, ou talvez sim, porque tem muito homem que fala muita coisa absurda. Mas então, né, o livro ele tem alguns diálogos sobre as mulheres que me incomoda, mas na verdade faz parte de como esses personagens são, faz parte de como eles veem o mundo e as mulheres. Então, assim, não é uma crítica ao livro, eu não acho que ele é pior porque ele traz isso, ele na verdade reflete a lógica social daquele lugar e que, assim,
não é tão distante da lógica social de vários outros lugares do mundo, mas óbvio que, como sendo uma mulher, certas coisas me incomodam. Mas isso não atrapalha a sua leitura de maneira alguma. O livro realmente traz coisas interessantes com relação ao desenvolvimento, sabe, dos protagonistas, ou, enfim, protagonista, antagonista, digamos assim. Mas eu disse que eu não vou falar muito mais. E assim, esse é um livro que os acontecimentos não demoram demais. As coisas vão acontecendo e tem uma velocidade até rápida. Não acho que é apressado, tá? Ele leva um tempo que funciona para o tipo de narrativa, mas as coisas não demoram demais. Ele não demora demais para apresentar os personagens, para que as situações aconteçam. É um livro rápido, mas não necessariamente ele é um livro muito fluido, sabe? A narrativa ali no início, ela demora um pouco a engatar, mas eu acho que também o final desse livro, acho que principalmente o terceiro ato desse livro, é assim, acelerado e é absurdo. Você não quer parar de ler porque a coisa é tão crua, é jogada para você com uma brutalidade tão forte que assim, nossa, você fica chocado e fica querendo saber para onde é que aquilo vai. Então, é um livro que eu acho interessante, que traz coisas pra gente parar e analisar. Eu gosto da história, eu acho sim que ela poderia até desenvolver um pouquinho mais. Eu gostaria de conhecer um pouco mais de alguns personagens, mas a gente consegue entender as motivações de cada um desses personagens e muito do que eu gostaria que acontecesse, sabe? No quesito desenvolvimento desses personagens, talvez tenha muito a ver com a minha lógica ocidental, porque, enfim, funciona de uma forma diferente, né? Mas eu gosto, acho que é um livro interessante, acho que vale a leitura. E é um livro rapidinho, que você consegue ler em poucos dias, né? Se você tiver com tempo, em 24 horas você consegue ler, em uma sentada você consegue ler. Mas é isso, é um livro que você tem que ir preparado para aguentar um certo tipo de brutalidade. Não se engane com o início da narrativa. Esse livro tem momentos muito brutais, assim, que beiram o gore, sabe? Só que ao invés de estar ali na tela, ele vai estar sendo descrito e em alguns momentos é bem visceral, né? Então fica a indicação, eu gosto, acho que vale a leitura. E se você quiser adquirir o livro, o link dele vai estar aqui embaixo. Lembrando que comprando pelo meu link da Amazon, você ajuda aqui, né, o canal. Então aproveita também e confere o meu Apoia-se. E é isso. Tchau!